Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências para você se identificar e saber que você não tá sozinha no rolê. Ai, gente, eu estava morrendo de saudade de gravar a nossa vinheta, de gravar o nosso podcast, mas, né, infelizmente houve uma chuva muito forte aqui em São Paulo, né? Na verdade, no Brasil inteiro, e eu perdi 100% do telhado do meu escritório. Foi horrível. Quem me acompanha no Instagram sabe, viu todo o rolê que foi, mas graças a Deus arrumou rapidinho. Só que agora estamos na fase de pintura, porque ficou bem feio lá, né? Teve que trocar toda a estrutura do telhado, né? Que na verdade, gente, é uma edícula aqui em casa que eu fiz de escritório, né? Com muito carinho e assim, eu recomendo para todo mundo que tem um espacinho em casa, que tem um quartinho ali da bagunça e você trabalha tendo que deixar o notebook aberto, tendo que fazer coisas com o computador, a melhor coisa que tem na vida é você ter uma mesa, o seu notebook lá já ter um lugar. Então eu me desestabilizei um pouco essas 2 semanas e aí não consegui gravar. Isso sem contar também o calor infernal, porque eu tenho que ficar totalmente fechada aqui para gravar para vocês. Eu tô morrendo de calor, hoje nem tá tão calor como fez esses últimos dias, mas está calor. Eu nem peguei meu celular. Então quem tá assistindo aqui pelo YouTube está vendo eu num novo formatinho aqui que eu adorei, um formatinho mais de boas, entendeu? Aqui no quarto, né, que é da minha filha, que é barra meu estúdio também, mas aqui ao fundo está a minha mesa de trabalho, minha placa do YouTube, enfim, quis trazer um ambiente também que eu tinha ali embaixo no escritório, aqui para cima também. Graças a Deus não tivemos perdas, né, nem de equipamento, nem de vidas, e tá tudo ótimo, gente. Só peço desculpa mesmo por essa demora, por trazer episódios aqui para vocês do Papo Avelindo, mas acontece, né? A vida gira e tamo aí de volta, tá bom? Aproveita, não esquece de seguir a gente no Spotify, tá bom? E avaliar o nosso podcast, é muito importante a gente crescer naquela plataforma. E também você se inscrever no canal, no nosso YouTube, que daí você pode me ver e ouvir o nosso episódio toda quinta-feira às 20 horas. Toda quinta-feira? É sim, toda quinta-feira. Só que às vezes algumas quinta-feiras não sobe. Ai, gente, mas tá tudo bem, tá tudo certo, vamos seguir. Bom, gente, eu subi neste quarto com um episódio montadíssimo na minha cabeça, que eu já estava pensando nele anteontem, falei: "Nossa, é isso, eu vou gravar isso, vou falar disso e tudo mais". Mas, enquanto eu estava montando o equipamento, eu tive outro insight, outra ideia de um podcast que me deu muito mais vontade, queimou muito mais aqui meu coração para eu falar sobre esse assunto que vocês viram no título, que é independência financeira, que é uma coisa que eu tô vivendo já há um bom tempo, e eu quero falar o meu ponto de vista do que é independência financeira na minha cabeça, né, na minha ideia. Para isso, vocês sabem, eu gosto de voltar um pouco no tempo, contar um pouco de histórias para vocês, e enfim. Como quem me acompanha aqui nos episódios sabe que eu falo sempre que eu sou muito privilegiada de ter nascido numa família muito bacana, que tem pessoas muito bacanas. A minha mãe e meu pai são pessoas, né, maravilhosas. Meu pai foi um cara muito bacana, mas o meu pai foi muito descabeçado com dinheiro, né? Isso até minha mãe pode falar para você. A minha mãe, ela sempre fala: "Ai, seu pai sempre teve problema com dinheiro, né, nunca teve uma inteligência emocional em relação a dinheiro". Então, eu vivi uma boa parte da minha infância, vamos dizer assim, vendo os meus pais brigarem por causa de dinheiro. Mas não é briga, aquela coisa pesada. Não, era tipo assim, saber que meu pai atrasava uma conta ou outra, né, saber que de repente alguma estrutura que a gente poderia ter, a gente não tem, porque meu pai gastou dinheiro com outra coisa, essas coisas. Mas, graças a Deus, a minha mãe tinha muita inteligência financeira. Então, a minha mãe equilibrava a balança lá em casa, porque se ela também não tivesse uma inteligência financeira, a gente ia viver muito mal mesmo, né? E, enfim, mas aí a gente foi vivendo, a gente foi desenvolvendo, fomos crescendo, foi quando eu comecei mas antes disso, na verdade, a minha mãe me dava uma mesada. Olha aí, quando eu falo que eu fui realmente privilegiada, estudava escola particular, eu ganhava uma mesada, minha mãe
mãe me dava uma mesada de R$ 10 por semana, que é bastante coisa para uma criança pré-adolescente. Pré-adolescente, né, eu já estava ali com os meus 12, 13 anos, então eu ia para a escola, eu não levava mais lanche, então eu comprava lanche na cantina, né. Então a minha mãe pedia pra gente administrar esses R$ 10 por semana. Era eu e a Gabi, né, a Roberta já estava, eu acho que já estava na faculdade, já estava estagiando, não lembro muito bem, acho que ela já estava na faculdade, então era um outro sistema pra Rô também, mas enfim. E aí a minha mãe falava, era uma semanada, né, então toda semana ela dava R$ 10 e a gente tinha que administrar esses R$ 10. A minha irmã Gabi, a Gabi, minha filha, ela virava às vezes um mês com os R$ 40 dela, tá, meu bem. Eu não, eu gastava os meus R$ 10 em 2 dias. Sim, gente, eu gastava os R$ 10 em 2 dias e nos outros dias eu pendurava na cantina pra pagar na outra semana. Sim, essa era eu, tá. Então, ali eu já estava mostrando para o universo, mostrando para minha mãe, mostrando para mim mesma que eu ia ter muitos problemas com dinheiro quando eu crescesse, né. E aí, minha filha, era um perrengue. Eu pedia dinheiro emprestado para minha irmã, porque às vezes a minha irmã virava 2 meses sem gastar. Aí você se pergunta: "O que a Gabriela fazia com o dinheiro dela?". Nada, tinha dia que ela comprava um saco de bala na escola e vivia com o saco de bala dela. E aí só comia em casa, entendeu, porque a gente estudava meio período, né, então ela de manhã não tomava café, ia pra escola, não comprava nada de lanche, na hora do almoço, na hora de, né, meio-dia, a gente ia embora pra casa, ela almoçava em casa e era feliz. Então, às vezes, eu pedia dinheiro emprestado pra Gabi, falava: "Gabi, me empresta R$ 5, R$ 6". Porque às vezes a tia da cantina não queria mais pendurar, dependendo do que eu pendurava, enfim, era o caos a minha vida já ali, eu já estava mostrando que o bagulho ia ser louco. Mas enfim, fomos crescendo, fui desenvolvendo, fui trabalhar. A minha irmã Roberta, ela se formou em direito, fez a OAB, passou, e aí ela recebeu a proposta de fazer defensoria pública em Itaquaquecetuba, e elas abriram, né, ela e uma amiga dela abriram um escritório e precisava de uma assistente. E como eu já tinha me formado na escola, a minha irmã me chamou, né, então eu já tinha ali meus 17 para 18 anos, na verdade já tinha 18 já. A minha irmã me chamou para ser assistente dela, né. E aí, ela me pagava um salário, né, era um salário simbólico, era o que dava para elas pagarem, era o que eu poderia oferecer também, um valor ok para que poderia oferecer, que na época, sei lá, eu acho que eram uns R$ 600, até menos eu acho, uns 450, 500 no máximo ali, chutando. Mas para mim era muito dinheiro, eu tinha 18 anos, naquela época, 18 anos era muito dinheiro, né, 2004, 2005, né, então era muito dinheiro e eu achava aquilo sensacional, então eu conseguia comprar minhas blusinhas, conseguia comprar minhas coisas, ir ao cinema. Eu pagava, foi quando eu comecei a ter celular de conta, eu preferia do que, porque eu nunca lembrava de colocar, de carregar o meu celular, e aí eu vivia sem celular, daí eu falei: "Ah, quer saber? Deixa eu ir lá ver". Aí foi quando lançaram as marcas, né, lançaram os planos controle, então eu via: "Ué, se eu gasto R$ 50 em recarga, então eu vou fazer o plano controle, que daí vai vir todo mês R$ 50 para eu pagar de boleto, então tá bom". Então foi quando eu comecei a ter, né, aquele momento, vou ter boletos para pagar, né. E aí eu fui, administrava ali também, às vezes, né, era super curto o mês. Gente, detalhe, minha mãe nunca cobrou da gente pagar nada em casa. Ela falava: "Se vocês não me pedem dinheiro, já é uma ajuda. Só o fato de vocês não pedirem dinheiro já é uma ajuda". Então, o dinheiro era 100% meu, bem Patrícia mesmo, entendeu? Bem patricinha. E era muito, assim, era muito legal a minha vida. Eu conseguia administrar, conseguia fazer as coisas, mas assim, vivia na pindaíba, né, vivia, ai, às vezes a gente ia no shopping, assim, aí minha mãe: "Ai, não sei o quê, ai, eu queria tanto uma sandália, não sei o que, não sei o quê". Aí minha mãe: "Ué, compra com seu dinheiro, você trabalha agora". Aí eu: "Ai, já não tenho mais nada", tipo, eu não tinha mais nada. E a minha irmã também me incentivou, abriu uma conta, tudo bonitinho, ela fazia tudo bonitinho, me pagava sempre no 15 dia útil, aquela coisa bonitinha, então realmente tinha um dinheirinho. Aí o tempo foi passando, né, e tudo mais, eu estava na faculdade, arrumei um estágio, e aí eu pedi pra ela, aí eu saí do trabalho com ela, assim, e fui estagiar a primeira vez, né, lá no Brás, e aí eu já ganhava um pouco mais, eu ganhava, se eu não me engano, R$ 780. E, querendo ou não,
É, na época também era muito dinheiro, assim, pra minha idade, estagiando, fazendo faculdade e tudo mais. Enfim, era um dinheiro legal, eu não pagava aluguel, não fazia mercado, porque é o que pesa na nossa vida hoje em dia, né. Então, querida, eu ia com a fé, com a força, com a luz e a união, entendeu. Então eu ia vivendo, mas eu era muito desorganizada, assim, sabe, sempre estava coisando, aí fiz cartão Renner, fiz cartão C&A, aí pagava o cartão, e aí estava sempre sem dinheiro, e aí não conseguia pagar nada à vista. Enfim, gente, foi um rolo, mas um rolo, um rolo. E aí a minha mãe sentou comigo e falou: "Filha, ó, enquanto você estava com a sua irmã, ok você ser meio descabeçadinha e tudo mais", que realmente minha mãe falava, na época minha mãe já falava assim: "Não é um grande salário e tudo mais, mas agora você já tá criando um rumo da sua carreira, você tá estagiando na área de moda, você tá fazendo isso, você sabe que é um mercado que demora para ganhar bem, né, você precisa ter anos de área, então você precisa já se organizar. Aproveita enquanto você mora comigo". Minha mãe ainda falava isso. "Guarda dinheiro, tem uma poupança", né, na época era muito forte aquela coisa de poupança, né. "Tem uma poupança, guarda dinheiro, se organiza". E aquela coisa, né, aquele espírito jovem, você não quer guardar dinheiro, você quer torrar o dinheiro, mas ao mesmo tempo, às vezes minha irmã pedia dinheiro emprestado, a Gabi mesmo, porque a Gabi era estagiária de educação física, e quem é estagiário de educação física sabe que o bagulho é louco. Trabalha em 500 academias, então às vezes ela tinha que se deslocar e tal. E aí também o estágio dela também não cobria muito bem, e aí às vezes eu emprestava dinheiro para ela. Enfim, gente, era um rolo, mas aí a minha mãe já notava que minha mãe já estava desolada, porque ela tinha 3 filhas e as 3 eram meio descabeçada com dinheiro, as 3, tá. Na época também a Rô, a minha irmã, a Gabi, a gente era tudo meio doida com dinheiro, aquela coisa louca, né. E aí foi quando veio a minha meu primeiro nome sujo, né, foi quando sujei meu nome por conta de um cartão da C&A. Aquilo acabou comigo, gente, acabou comigo. Aquele povo me ligando, enchendo o saco, sabe, negativando, que eu lembro que eu fui fazer não sei o quê, eu acho que eu fui fazer outro cartão, e aí eu não consegui, aí eu fui descobrir que meu nome estava sujo, porque eu não tinha pago, um cartão e tudo mais. Ai, aí eu fiquei desolada aquilo, aí eu falei: "Ah não, vou me organizar, vou começar a me organizar". Aí nesse meio tempo eu fiquei, eu acho que 2 anos, 2 ou 3 anos trabalhando na mesma empresa, né, eu deixei de ser estagiária, passei a ser efetivada, e aí trabalhei 2, 3 anos, tudo mais, na mesma empresa. Então foi evoluindo um pouquinho o meu salário, mas aí chegou um momento que eu falei: "Ai meu Deus gente, eu preciso ganhar mais, né". E aí eu saí dessa empresa e fui para eu pedi demissão, e não, na verdade fui mandada embora. Eu pedi para ser mandada embora, ele muito gentilmente me mandou embora para eu receber, seguro-desemprego, essa coisa toda. Daí nesse meio tempo, era para eu procurar emprego. Você procurou emprego no seu seguro-desemprego? Claro que não, eu estava ganhando um seguro-desemprego, sei lá, de 1.000 e poucos reais. Você acha que eu ia procurar um emprego? Mona, você tá louca? Eu estava curtindo a vida, ganhando mais de 1.000 reais, entendeu? Eu fui curtir, e aí a minha mãe falava: "Menina, tá". Minha mãe nunca cobrou também, né, "Vai procurar emprego, não sei o quê". Não, assim, simplesmente ela só achava que uma hora ia acabar, né, porque são só 3 parcelas, 4 parcelas, um negócio assim, né, não lembro. Mas enfim, e aí eu fui seguindo a minha vida, fui indo daquele jeito, jovem, né. E aí nessa época eu conheci o pai da minha filha, mas isso aí corta, não precisa ficar falando só que não, precisa sim, porque aí é onde entra a parte do dinheiro, é verdade, não, entra sim. Por quê? Porque quando eu conheci o pai da minha filha, ele era recém-formado enfermeiro. Ele ainda não estava trabalhando, mas ele dava aula. Então, assim, ele já tinha o dinheiro dele, eu tinha o meu dinheiro, então a gente conseguia, né, fazer algumas coisas e tudo mais. Mas aí surgiu uma oportunidade, a minha mãe trabalhava no hospital também, e aí a minha mãe, perguntou se eu conhecia alguém que, sei lá, estava se formando em enfermagem, e na hora eu indiquei ele, e aí ele acabou entrando no processo seletivo e ganhando, né, trabalhando como enfermeiro mesmo. E aí ele ganhou muito mais. Daí, minha filha, aí a gente achou que a gente era pacoteiro, né, mas enfim. E aí isso me deixou, onde é o problema, né, um problema até social, vamos dizer assim, que é essa história da mulher, que foi o que aconteceu comigo naquele momento, tá. A mulher ficar ok se o cara ganha bem, tá ótimo. Ele conseguindo pagar o nosso motel, ele tendo carro, pagando as coisas, a gente conseguindo ir pra praia, a gente enfim, o meu salário, tá tudo bem. Aí eu arrumei um emprego,
no Bom Retiro também, na área de moda, que foi um emprego que eu amava fazer, que eu realmente ficava em contato com as marcas de moda que desfilavam no São Paulo Fashion Week, porque a minha empresa que eu trabalhava, ela fazia um beneficiamento que só ela fazia aqui no Brasil, e eu era uma das coordenadoras de desenvolvimento dos produtos. Então, assim, eu literalmente, assim, estava no céu. Porém, eu ganhava R$ 999. Era isso que eu ganhava. Eu trabalhava igual um camelo, tinha uma responsabilidade absurda, porque eu ajudava, a gente tinha uma equipe que eu operava uma máquina italiana, que se ela quebrasse era em euro, né, que tinha que pagar. Então era uma responsabilidade absurda para um salário ridículo, ridículo. Só que até então eu achava que era o normal do salário das meninas ali do setor. Mas aí um belo dia, eu lembro que a gente foi trabalhar num sábado, porque era pré-São Paulo Fashion Week, então a gente tinha muito trabalho. E aí o chefe pediu pra gente trabalhar no sábado, né? E aí a gente tava lá num sábado, a gente tava meio descontraída, assim, conversando e fazendo as coisas. Eu trabalhava muito com o Corel, né? Fazia muito desenho técnico. Eu tava lá fazendo meu desenho, elas também, e a gente rindo e falando um monte, não sei o que, não sei o que. Eu não sei que cargas d'água alguém perguntou se o salário tinha, se já estavam, se iam pagar na segunda-feira, porque não tinha conta, né? Eles iam pagar e não sei o que, eu não sei se chegou os malotes. Eu não sei, gente, só sei que alguém falou o salário, tá? Eu não vou lembrar exatamente. E era em torno de R$ 1.500 o salário. E aí, tipo, e eu acho que perguntaram pra mim se eu ganhava 1.500 e eu falei que sim, pra não ficar um clima. Mas não, eu ganhava R$ 990 e aí ainda tinha os descontos, né? Eu falei, que bexiga é essa? Daí eu fui, na semana, quando entrou a semana, eu fui questionar a menina do RH. Ah, porque você entrou. Eu fui ver, eles me colocaram num cargo de estagiária, sendo que eu já era formada, e as meninas que estavam trabalhando comigo não eram formadas, elas eram estagiárias, porque elas não eram formadas, elas não apresentaram o diploma na documentação. Então eu não entendi nada. Na verdade, eu entendi, né, gente? Foi bem racismo mesmo, porque eram só meninas brancas que estudavam na Embi Morumbi, e eu era a única preta que sabia mexer com CAD, né? Porque eu tinha formação de desenho de modelagem industrial no CAD. Então eu era a única que que eu escaneava as modelagens de todo mundo que ia lá, sei lá, o Hertkovich ia lá com o vestido todo maluco, eu pegava esse vestido maluco, levava lá no CAD e escaneava a modelagem na medida certa, então eu tinha que escanear, medir também, ver pra estar no tamanho real lá no CAD. Enfim, gente, não sou pouca coisa não. Tô brincando. Hoje em dia eu não lembro mais nada, mas eu estava focada em trabalhar nessa área, enfim. E aí eu falei: "Que isso, gente?". Não, daí eu fui descobrir quanto que ganhava uma pessoa que operava CAD, uma pessoa que operava CAD ganhava no mínimo ali na região uns R$ 4.000. Enfim, gente, só sei que foi ridículo, e aí eu fui questionar. O dono da empresa ficou sabendo e veio me peitar. E aí, o dia que ele mais precisava de mim, que chegou lá uma marca muito fodida, que eu não lembro agora. Só sei que ele ia fazer a marca ia fazer blazers masculinos e no cotovelo ia ter o beneficiamento que a gente fazia. Eram uns paletós, assim, meio italianos, assim, umas coisas, e ia ter um detalhe no cotovelo. Então eu tinha que fazer essa modelagem no CAD do cotovelo, fazer o espelhamento, fazer cálculo de tecido. Era um trampo, muito trampo. Ele ia arrancar meu couro, aquele homem. Mas no dia que chegou, no dia que ele me passou o serviço, foi o dia que eu conversei com a menina no RH, mas ele veio todo pavão pra cima de mim, mas na hora. Eu falei: "Ah, é? Então arruma alguém pra fazer essa porcaria que eu estou saindo. Eu estou indo embora". E aí juntei minhas coisas e saí fora. Saí fora, assim, meio só me dei conta no metrô mesmo, assim, sabe? Que tipo, mano, eu pedi as contas. Mas aí minha mãe, na época, o pai da minha filha, quase que eu falei o nome dele. Na época eles falaram: "Não, é isso mesmo, mano, você trabalha pra caralho e ganha pouco, e agora só você ganha isso e nã e ainda assim as meninas também ganhavam super pouco. Enfim, um inferno, era um inferno o lugar, mas ok. Então, ou seja, ainda não estava me estruturando financeiramente falando, né. Aí trabalhei numa outra marca também
foi um horror. Resolvi sair, e aí foi quando a minha mãe falou, né, minha mãe trabalhava no Santa Marcelina, em Itaquera, e aí minha mãe falou que ia ter processo seletivo para escriturária. E cara, eu tinha acabado de ficar noiva, isso foi em 2010, né, tinha acabado de ficar noiva, falei: "Cara, eu vou entrar, vou largar meu sonho de trabalhar com moda, pelo menos por enquanto". Todo mundo falou isso pra mim: "Ah, é por enquanto, é só pra você se estruturar, depois você volta, você fazer uns cursos", porque os cursos nessa área são muito caros, né, e se eu quisesse, de repente, viajar pra fora pra fazer é tudo muito caro. Enfim, até uma dica que eu dou, gente, se você é pobre e quer fazer moda, olha, só lamento. Mas enfim, e aí eu resolvi prestar, passei em primeiro lugar, pude escolher porque o hospital tinha vários lugares para trabalhar, então eu escolhi trabalhar bem pertinho de casa, era 15 minutos da minha casa andando, que eu morava em Itaquera, então eu escolhi trabalhar lá e fiquei lá durante 5 anos, né. Foi quando eu realmente comecei a me estruturar melhor, porque eu passei a ganhar muito mais, eu ganhava uns R$ 3.000, né, porque na verdade eu entrei ganhando uns 2.000, mais ou menos, mas aí eu fui efetivada, pra assistente, e aí na época o assistente ganhava mais ou menos isso, uns R$ 3.000, eu acho. Não tenho muita certeza. Mas enfim, ou seja, ali eu já comecei a ver que eu conseguia me organizar melhor, conseguia criar mais, expectativas da minha vida, assim, das minhas coisas, planejar melhor. E ali eu vi também uma oportunidade de me organizar. E aí foi quando eu realmente comecei a me organizar e tal, e eu era muito organizada e tudo mais, mas aí começou o casamento, né, a organização de fato do casamento. E aí, querida, não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Aí foi quando eu me desestruturei um pouco, né? Na verdade, foi a primeira vez que eu entrei no especial da minha conta, virou uma loucura, virou uma bola de neve, porque daí eles foram aumentando o meu especial, assim, sabe? Uma loucura. E aí, na época que a gente casava, a gente passava muito cheque, então usou muitos cheques da minha conta. Olha, gente, foi difícil, assim. Mas eu sabia que eu estava me desestruturando por conta do casamento, né? Então eu falei, não, vou me organizar direitinho, vai dar tudo certo. Mas eu ainda não tinha, ó, pra você ver, ou seja, aí é onde a gente fala, onde a gente vê que é o que eu penso sobre o que é independência financeira. Eu era independente, eu trabalhava, eu ganhava meu salário, né, fazia as minhas coisas, mas eu acredito muito que a independência financeira, ela tá muito mais no campo emocional do que realmente no físico. No físico, eu recebi o meu salário porque eu trabalhava, mas emocionalmente eu ainda não era independente financeira, eu não tinha uma estrutura de saber lidar com o dinheiro, né? Então, me descabelei, me descabecei, fiz o maior erro que alguém pode fazer, foi pegar empréstimo para pagar dívida, e foi horrível também, eu não consegui me organizar, mas aí foi quando eu falo que eu achava que eu tinha independência financeira, mas ainda não tinha, foi quando a minha mãe interviu, assim, quando ela viu que estava virando uma coisa muito fora do normal, assim, eu estava me endividando demais, sabe, tipo, ou seja, eu estava ganhando com os descontos, sei lá, 2.800, um negócio assim, eu estava me fazendo dívidas de até R$ 7.000, sabe, então eram coisas, assim, muito pesadas, aí minha mãe interviu, no sentido de vamos sentar, vamos ver o que tá acontecendo, o que é isso, o que é, ó, faz isso, faz aquilo, né, que é aquilo que eu falei, minha mãe sempre foi muito inteligente financeiramente, e aí ela falou: "Não, faz assim, tira isso, pega isso". Aí foi quando ela viu na minha conta que eu pedi, né, um consignado no banco. E ela falou: "Meu Deus, o que que você fez? Não sei o quê". Aí foi quando ela sentou e falou: "Ó, faz assim, quando que você vai tirar férias?". "Ah, vou tirar férias em". Ah, detalhe, gente, em 2013. Eu já tinha casado? Não, ainda não tinha casado. Isso é pra depois, calma, então vai dar certo. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim: "Você vai tirar férias? Quando que você tira férias?". Aí eu falei: "Ah, mês tal, tal, não sei o quê". Ela falou: "Então, quando cair suas férias na sua conta, você não vai ter férias, você não vai ter nada, você vai reestruturar sua conta". E aí foi quando caiu minhas férias, e aí conseguiu cobrir o especial, e não ficou muita coisa, e aí ela falou: "Eu vou te emprestar tanto que vai ser equivalente de como se o seu salário tivesse caído na sua conta". Então, ou seja, eu arrumei com as minhas férias o meu especial, cancelei meu especial, e aí a minha mãe depositou na minha conta o equivalente ao meu salário, né. E aí ela falou que também no outro mês
ela também ia fazer isso, só que eu ia pagar ela. Ela falou: "Eu vou fazer isso, só que você vai me pagar. É melhor você me pagar do que pagar para o banco e tudo mais, porque eu sei que você vai me pagar na melhor hora, do melhor jeito, na melhor forma". Falei: "Tá bom". Aí minha mãe maravilhosa, beijo mãe, me ajudou ali a reestruturar minha conta e aí deu certo. Casei, né, casei em 2011, foi difícil porque a gente tem essa cultura, né, de que tem que comprar casa, não sei o que, não sei o quê, e realmente a estrutura financeira dele promoveu mais isso, então ele se lascou, ele teve que trabalhar em 2 empregos para realmente me chamavam até de Rochelle. Pra realmente ele conseguir a gente conseguir, né, comprar uma casa e tudo mais, e aí compramos a casa e tudo mais. Teve uma reforma, mas aí a gente fez um bem bolado lá com o pedreiro, enfim, gente, fui vivendo, a gente foi vivendo. A gente tinha uma vida 100% maravilhosa? Não, né, tínhamos algumas dificuldades, mas era uma vida muito boa, né, eu considero uma vida muito confortável. A gente viajava, a gente tinha carro, né, as nossas compras eram boas, e era normal, tá tudo ótimo. Veio o fatídico divórcio. Ai, gente, espera aí, deixa eu abrir aqui meu energético. Veio o fatídico divórcio. Aí foi quando a criança chorou e a mãe não viu, pra mim, financeiramente falando. Porque nós 2 juntos tínhamos um salário, aí eu tinha uma estrutura de vida. Quando eu me separei, eu voltei a viver só com o meu salário, só que a diferença é que eu não morava mais com a minha mãe, eu tinha uma filha, passei a pagar aluguel, fazer mercado e eu tinha um carro. Enfim, gente, foi um caos na minha vida. Foram meses de muita organização financeira. E foi quando eu realmente ali aprendi a lidar com dinheiro e aí sim eu tive a minha independência financeira. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com dinheiro, literalmente. Entendi que eu só podia fazer uma fanfarra ali se sobrasse uma grana, entendi que eu não poderia ir no mercado e fazer a farra do boi e que eu ia sofrer consequências. Eu cancelei todos os meus cartões de loja, eu cancelei meu especial, eu realmente vivia do meu salário. Caiu o salário na conta, eu pagava o aluguel, a internet, tudo e tudo mais. E é isso. O que sobrava era um pouquinho, ainda tinha a pensão da Eloá, que sempre foi uma pensão muito boa, né? Que eu sei que muitas mulheres hoje em dia não têm esse privilégio de ter uma boa pensão para cuidar da filha. Então, tinha a pensão da Eloá e tudo mais. Então, era com isso que eu vivia. Mas foi uma diferença social muito grande, né? Antes quase todo final de semana ia pro pagode, né, com ele, ou então ia pra uma feijoada com pagode, ou então a gente ia pra praia, ou então sempre teve isso. Eu fui voltar a ir pra praia, misericórdia, depois de uns 2 anos separadas, por causa financeiramente falando. Não dava, não era justo eu fazer alguém pagar pra mim ou alguém. Não, eu dei uma segurada, eu dei uma organizada, porque eu tinha que pagar aluguel. A minha meta era pagar o aluguel. Pagar o aluguel, a água, a luz, sei lá, a internet, né? Porque eu ainda gravava, ainda tinha minhas coisas. Essa era a minha meta, né? Mercado, eu não fazia um mercado grande, né? Eu comprava exatamente o que eu ia comer naqueles dias, assim. Então, eu comia muito na minha mãe me ajudava nesse ponto. Minha mãe fazia muita marmita pra mim. Minha mãe fazia as comidas da Eloá e eu congelava, né? Ela fazia os potinhos, porque a Lulu ainda era neném, né? A Lulu tinha. Quando eu fui morar mesmo sozinha com ela, ela tinha 6, 7 meses. Então, ela ainda comia, né, meio legumezinho, sopinha, papinha, nananana. E aí a minha mãe fazia essas comidas pra ela, eu fazia a compra e minha mãe produzia pra mim, e às vezes minha mãe já fazia, já me mandava e não falava. Enfim, gente, mas só sei que ali eu entendi que, meu, o bagulho é louco e eu precisaria ter mesmo uma estrutura legal, né? Mas até então era o que tinha que ser. Eu tinha um ótimo emprego, que eu ganhava muito bem, porque daí foi subindo, né, meu salário. Então, acho que eu saí de lá ganhando, sei lá, uns 3,5 por aí. Então, eu tinha um bom salário, né? Não dava sim pra esbanjar, mas dava pra viver. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu virar embaixadora da sala online. E vou até abrir aqui pra vocês. Na época, tá? Eu quero que vocês entendam. Na época, era juntar o meu sonho com
o fato de eu estar ganhando em cima daquilo que eu amo, né, que era o meu sonho, viver daquilo que eu amo, que era gravar vídeo, falar de creme, mostrar produto, enfim, gente, eu acho que todo mundo gravava vídeo naquela época, era o sonho ser embaixadora de qualquer marca, principalmente da sala online, e surgiu essa oportunidade. Na época, eles me ofereceram um mensal de R$ 3.000 no meu contrato, era um pouco menos do que eu ganhava no hospital. Durante uns 2, 3 meses eu consegui conciliar, né, eu consegui, e foram esses 2, 3 meses que eu consegui me reestruturar financeiramente. Então eu guardei uma parte do dinheiro, né? Por isso que eu falo, quando você vai pedir demissão de um lugar, você precisa pensar um pouco. Então foi isso que eu fiz. Eu guardei, né, uns 3 meses o salário inteiro da sala online, ou seja, eu guardei R$ 9.000. E aí sim eu pedi as contas. E ainda assim recebi minhas contas. Não recebi muita coisa, né? Porque eu pedia as contas, né? Então eu não recebi muita coisa. Eu acho que foi, sei lá, acho que eu recebi uns R$ 1.000, R$ 1.500, um negócio assim. Eu não lembro direito, gente. Não pude sacar seguro de vida e não pude sacar meu fundo de garantia, que tava muito gordo na época. Meu fundo de garantia para fazer 5 anos que eu trabalhava no hospital. Mas eu falei, não, deixa ele lá que na melhor hora eu vou sacar ele. E, enfim. Aí ou seja, eu me estruturei para pedir as contas. Então foi quando eu pedi as contas, até minha mãe ficou meio, ai meu Deus, meu Deus. Falei, mãe, fique em paz, vai dar tudo certo, porque eu vou conseguir, né, conseguir viver e ainda continuar pagando as contas, tá tudo bem. E realmente foi, gente, eu consegui pagar minhas contas, consegui me organizar, consegui viver uma vida que eu queria muito, conseguia ficar com a Eloá, às vezes a Eloá acordava meio doentinha, eu ficava com ela e tava tudo bem, porque eu trabalhava em casa. E aí foi quando eu comecei a viver essa vida que eu vivo hoje. Ali dentro de uma certa dificuldade, né? Esse podcast vai ficar longo, do jeito que vocês gostam, né? Mas enfim, e aí eu fiquei 1 ano, né, com a sala online, eu fiquei 2017 inteiro com a sala online e só com a sala online. Ao contrário do que é hoje, naquela época, se você era embaixadora, primeiro que com a sala online a gente tinha exclusividade. E você tendo exclusividade, você não poderia fazer publicidade para nenhuma outra marca de cabelo, né? No caso da sala online era só exclusividade de cabelo. Só que naquela época, o meu nicho era cabelo, né? Eu só falava de cabelo. Então, não era aberto como é hoje da gente fazer uma publicidade, como por exemplo, vocês viram esses dias nas minhas redes, eu tô fazendo publicidade com Santander. Então, naquela época, não era assim. Era assim, era quem dominava as publicidades no Instagram eram as marcas de produtos de cabelo. Era Só Online, era Soul Power, era Embeleze, era Diva Curl, era assim, essas marcas de cabelo mesmo, tava dominando as meninas cacheadas, as crespas, e era a época das embaixadoras, entendeu? Então, aquilo era o que era o nosso mercado. Então, eu não fazia muito mais dinheiro. Eu não fazia outras publicidades. Eu só era embaixadora dessa online. Eu não fazia mais nada. E aí, foi passando o ano. Eu estava crente que eu ia ser renovada. Eu tinha certeza, porque eu entregava demais o meu conteúdo. Mas, infelizmente, eles viram, tecnicamente, vamos dizer assim, que não era interessante renovar comigo. Então não renovaram. Aí foi quando eu tomei literalmente naquele lugar, porque eu tinha certeza que eu ia ser renovada, que eu ia conseguir aumentar um pouco mais o valor do meu contrato, e infelizmente eu não fui. E eles anunciam, né? Não sei se é ainda assim hoje, mas geralmente eles anunciam renovação de contrato lá para outubro, novembro. Então você finaliza o ano sabendo se você vai estar na marca o ano que vem ou não. E sim, gente, exatamente isso. Eu passei o Natal de 2017 para 2018 chorando, né? Natal e Ano Novo, porque eu sabia que o ano que vem, no próximo ano, eu não seria embaixadora, né? Da sala online. E aí foi quando eu não sabia o que fazer. Foi quando eu me desestruturei de novo, porque, como eu disse, eu ganhava R$ 3.000 e aí no início eu tinha guardado um dinheiro, mas aí chegou um momento do ano que aí virou bola de neve, eu pagava realmente só as contas no máximo e tudo mais. Não fazia dívidas, eu não tinha dívidas, eu não tinha nada. Então, assim, só pagava as contas e tinha um bom dinheirinho para ali, pra fazer uma compra, para ter um dinheirinho para sair e tudo mais. E aí, em 2018, eu comecei o ano sem nada, sem nenhum contrato, sem nada. E era o ano de vencimento também do meu contrato de aluguel daquele apartamento que eu morava. E aí foi quando
eu pedi ajuda, assim. Eu sou essa pessoa, quando realmente eu tô passando por muita dificuldade, eu peço ajuda. E aí eu falei novamente com a minha mãe. Falei, mãe, eu preciso de ajuda. Na minha ideia, eu achei que ela ia querer renovar o meu aluguel, né? A gente renovar o aluguel naquele apartamento, que não era caro. Era um aluguel bom, assim, ali pro lugar. E renovar o meu aluguel e ela me ajudar a pagar e até eu arrumar outra coisa, né? Mas a sugestão dela foi mais maravilhosa ainda. A Gabi morava aqui nessa região onde eu moro agora. A Gabi morava sozinha numa casa grande, que era a única casa que ela tinha conseguido alugar na época, e a casa era grande. E aí ela sugeriu da gente morar juntas. De novo, porque a gente já tinha morado junto quando eu fiquei, né? Assim que eu me separei, a Gabi foi morar comigo, mas aí ela ficou pouco tempo e já saiu fora. E aí a gente voltou a morar juntas, foi quando eu vim pra cá, foi quando eu conheci o Daniel e tudo mais. E é isso. Só que, cara, foram meses de muito, muito, muito perrengue por causa de dinheiro. Muito perrengue, muita coisa. Mas serviu pra eu virar e falar assim: eu nunca mais vou viver isso na minha vida. Eu nunca mais vou viver isso na minha vida, assim, da minha mãe me ligando, filha, eu tô no mercado, o que que você quer? Porque tinha Eloá, né? Eu tinha a pensão da Eloá, e eu falava, não, mãe, já fui no mercado, já consegui e tudo mais. Eu tinha um carro ainda, porque a Eloá estudava, né, em escolinha, eu levava ela, mas aí o carro começou a dar problemas, né? Ele começou a ficar uma coisa horrorosa. Ele já era velho, já tinha mais de 10 anos o carro, assim, muito usado, né? Eu usava ele todo dia, era do meu pai usava todo dia, então era um carro cansado. Estou muito cansado. E ele começou a dar problema na minha mão, e aí toda vez que encostava no mecânico, era R$ 700, era R$ 1.000, até a hora que o motor ferrou tudo. E aí ficou R$ 5.000, eu falei, eu não tenho esse dinheiro, e aí eu vendi pro meu próprio mecânico o meu carro. Ele ficou com um carro, assim, bem troco de banana mesmo, eu realmente vendi o carro, sei lá, foi R$ 5.000, eu vendi o carro, entendeu? Tipo, fica aí, porque eu não tenho esse dinheiro. E aí ele comprou o carro mim, que realmente fundiu o motor, ele ia ter que trocar o motor todo. Loucura. E aí eu me livrei. Nossa, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Daí eu tranquei a Eloá da escola, né? Porque ela estudava numa escola meio longe, só indo de carro. E aí eu tranquei a Lulô e a Eloá ficou 1 ano e meio em casa comigo. A Eloá ficou sem escolinha. Eu esperei ela entrar na idade escolar mesmo, pra voltar com ela na escolinha. Então a Lulô ficava em casa comigo todos os dias, né? O dia inteiro. E aí, gente, olha, onde eu quero chegar nessa história toda? Bom, é podcast, né? Então tô falando. Nessa época, sério, eu chorei sangue, sabe? Eu acho que eu chorei sangue, que é no estilo assim, eu tava triste por estar vivendo aquilo, mas eu tava com muito ódio de estar vivendo aquilo. Entendeu? Eu tava tipo assim, eu tava triste, chorando, triste, mas eu tava com muito sangue nos olhos mesmo, assim, triste. Então ali eu decidi, tomei a decisão que eu nunca mais ia voltar pra esse estado, pra esse estágio, pra essas coisas. Eu estava cogitando de conversar com o pai da Eloá pra ele assumir a guarda dela, ficar com ela. Sim, gente, tava nesse nível, eu só não tava passando fome porque tinha a pensão da Eloá e a minha mãe me ajudava, mas eu tava quase passando fome. Aí no meio do ano de 2018 eu fui chamada para ser embaixadora da Soul Power, que foi quando os ares, né, começaram a respirar, eu comecei a respirar. E aí foi quando eu realmente, eu falei, não, eu vou fazer um orçamento maravilhoso que vai me fazer viver ainda com os R$ 3.000, mas o resto eu vou guardar. Agora eu já não vou mais abrir meus números, né, gente? Porque daí vocês Mas o que que eu fiz? Eu pedi um orçamento, eu fiz um orçamento com a Sala Online, né, com a Sala Online, não, com a Soul Power. Com a Soul Power, de que era um valor que eu conseguiria viver ainda com aquele valor, meio que com uns R$ 3.000, e o resto eu ia conseguir guardar, fazer uma reserva de emergência, tá? Foi isso que eu fiz. Então eu fiquei com eles durante 6 meses, então eles me contrataram em junho, e aí fiquei com eles até dezembro. Só que nesse meio tempo eu comecei a também ter outros contatos, né? Então o que que eu fiz? Eu fiz 6 meses do trabalho, ou seja, guardei salário para 6 meses, que eu falei, se eles não renovarem comigo, olha só como já começou a ter uma inteligência. Porque da outra vez eu tava vivendo, na certeza que essa online ia renovar comigo em 2018. E não aconteceu. Então, foi diferente com a Soul Power. Eu já entrei com a bunda para eles entrarem com o pé, entendeu? Então, eu fiz todo o trabalho que eu tinha que fazer, guardando, né? Guardando esse dinheiro para eu viver mais 6 meses em 2019. Para pelo menos eu
não, pelo menos até junho de 2019 eu vou viver. E foi isso que eu fiz, que é o certo, né? Que a reserva de emergência é você guardar 6 meses da sua vida, né? Do quanto custa ser você. E foi isso que eu fiz. Só que, graças a Deus, eu não vou lembrar exatamente como aconteceu, mas eu acho que no final do ano, 2019, eu fechei um outro contrato, outras publicidades, fui fazendo, fui vivendo. O meu curso de automaquiagem estava indo muito bem, assim, ele estava me rendendo muito dinheiro, assim, eu conseguia pagar o aluguel, fazer um mercado, sabe? Então, assim, eu estava finalmente conseguindo ter a minha liberdade financeira e aí entendendo o que é liberdade financeira, porque liberdade financeira é isso, é você ter inteligência, saber utilizar o dinheiro que entra, planejar o futuro, mas com o pé no chão, e assim foi. E aí eu fui vivendo. Só que daí, né, gente, eu acho que todo mundo caiu meio nisso. Entrou a pandemia e eu tinha certeza que eu ia passar fome, porque eu perdi a minha principal renda, porque na época, eu fechei com a Soul Power, até o final de 2018, daí 2019 inteiro eu não fiz, se eu não me engano, eu não fui embaixadora de nada, se eu não me engano. Se fui, eu ganhei muito mal, porque foi um ano muito difícil financeiramente falando, mas eu ainda estava vivendo, né? Tava indo bem, por conta do meu curso de automaquiagem. Então eu não lembro direitinho, assim. 2019 foi um ano meio que apagou da minha memória. E aí, gente, entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu tive que fechar a escola, né? O curso de automaquiagem. Ali eu até falei pra todo mundo que me conhecia, eu falei, gente, eu vou passar fome. Eu vou voltar a passar fome. Aquilo me deu um desespero. Porque eu falei, eu vou voltar a passar fome, porque a minha principal fonte de renda eu não posso mais fazer. Aí todo mundo, não, calma, são só alguns meses, até estabilizar. Iririri, aquela coisa toda, né? Mas, infelizmente, eu lembro que eu tinha aberto uma turma no mês que estourou a pandemia. Eu tive uma aula uma semana antes de ter o lockdown. Eu ia ter aulas até o final do mês, né? E aí eu só tive uma aula antes do lockdown. E ainda assim, algumas meninas estavam gripadas, me mandavam mensagem falando, Paty, eu não vou porque eu estou gripada e aí por conta dessa nova doença eu tô com medo de ir passar para vocês. Olha que legal. Tanto que, gata, até hoje, você tá me ouvindo? Sua aula tá em aberto, né? Porque ela falou: "Não, quando passar tudo, eu faço". Eu falei: "Com certeza, quando passar tudo, você faz sua aula". Ah, não, na verdade, algumas entraram em contato comigo e entraram no efeito Aveline. Ai, gente, só sei que eu falei: "Eu vou passar fome de novo, eu vou passar fome, eu vou passar". Agora fudeu, agora ferrou, porque na minha cabeça todo mundo ia se foder, entendeu? Todo mundo ia se ferrar, inclusive o pai da Eloá, e não ia conseguir mais pagar bem, entendeu? Não ia conseguir pagar pensão, não ia conseguir nada. Enfim, gente, foi o caos. Ali eu realmente perdi o chão, mas eu acho que eu ajoelhei e orei tanto, eu pedi tanto para não passar fome, tanto para não voltar para aquela dificuldade, porque não tinha mais o que eu fazer. Eu falei, não tenho nem um carro para eu morar, porque eu vendi meu eu falei: "Meu Deus, o que que vai acontecer?". Só que aí, gente, houve uma onda. Daí as agências de publicidade ficaram morrendo de medo também, e aí eles começaram a procurar muito microinfluenciador, porque daí não tinha tanto dinheiro para as grandes, mas também não queria parar de fazer publicidade. E aí, gente, foi quando juro pra vocês que eu achei que 2020 ia ser o pior ano da minha vida, foi o melhor ano da minha vida. Foi quando eu fiz muita publicidade. Foi quando eu comecei a fazer muita publicidade, daí começou a entrar muito dinheiro, eu consegui começar a administrar melhor a minha vida, consegui me organizar, consegui guardar dinheiro, consegui ter alguns semiluxos. O que é semiluxo? Sei lá, pedir pizza toda sexta-feira. Era um luxo, né? São pequenos luxos, né? E aí eu consegui, eu falei, meu Deus, que loucura, né? E era um monte de live, e o povo cobrava. Quanto que você cobra pra ficar na live ali, no meu celular, em casa? Eu falei, que isso, que loucura. E aí fazia live e não sei o que. E aí o Instagram lançou lá um negócio de live, a bonificação de live. E aí foi quando entrou muito dinheiro na minha conta. Eu falo mesmo, gente. Porque entrou em dólar, né? E aí, mano, e aí foi quando realmente foi, gente, isso aqui é uma oportunidade. Mas aí, beleza. Isso foi, né? Assim que estourou a pandemia, alguns meses. Quando foi lá para setembro, eu já comecei a ligar meu radar, porque daí já meio que baixou, assim, sabe? Ficou meio.
não estava mais respondendo tanto orçamento, não estava tendo tanta procura, né, enfim. Mas graças a Deus já estava muito organizada financeiramente, muito bacana, né. E aí surgiu uma coisa assim mas assim, eu não ia durar muitos meses, eu não consegui dessa vez eu não tinha conseguido guardar muito dinheiro para muitos meses, como da outra vez. Eu ia viver, se eu não entrasse mais nada para mim, eu ia viver, sei lá, mais uns 3 meses, e olhe lá, né. Porque como eu já expliquei, algumas meninas que me seguem, quando a gente faz publicidade, a marca nunca paga antes e ela nunca paga assim que você entrega. Ela geralmente pede pra gente emitir nota para pagar dali 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias e assim vai, tá? Como a gente não tem uma regulamentação, a marca fala que ela quer pagar quando ela quiser. Lógico, isso é acordado desde da abordagem. Eles falam qual que é o prazo de pagamento, se aceita fazer o job. Então, se você aceita receber dali 180 dias, então você aceitou, tá? Mas é isso, é de praxe do mercado. Então, ou seja, tinha alguns jobs que eu tinha feito que eu ainda nem recebi. Então eu sabia que ia cair tal mês, em tal mês, em tal mês, mas ficava aquela loucura, né? No dia que era pra cair na conta, eu ligava pra agência. E aí, meu, 9 horas da manhã não tem nada na conta. Porque era um certo desespero, né? Eu não tinha mais o que tirar, de onde tirar, o que tirar, porque estávamos ainda em pandemia. Aí chegou no final do ano, eu tive a bênção. Quando eu falo, gente, que olha, às vezes é um pouco de oração, um pouco de sorte, um pouco de tudo. Eu tive a bênção de ser convidada para o Fundo Vozes Negras do YouTube. E olha, gente, até hoje eu agradeço muito a Deus por ter me feito entrar nesse projeto, que graças a esse projeto eu literalmente estruturei a minha empresa, não foi só minha vida. Eu não estava só pagando boleto e vivendo. Eu vi uma oportunidade de estruturar uma empresa, de abrir um caixa, de organizar as finanças da minha empresa, de conseguir tirar um prolabore para mim, de conseguir pagar uma funcionária, de conseguir fazer coisas que eu faço até hoje. Então, quando me ligaram, que foi muito engraçado, que eu não aceito ligação, né, gente? Não sei se vocês sabem, eu não recebo ligação no meu celular, é todo bloqueado de ligação. Quem quer falar comigo me chama no WhatsApp. Só que quem tava me ligando era um povo do Google. E eles não conseguiam falar comigo. E aí, não sei quem falou com não sei quem que me chamou no WhatsApp falando: Gata, fulana de tal do Google quer falar com você e você não atende. Eu, gente, quem? Aí eu liberei meu celular e aí passou uns 10 minutinhos, a menina me ligou e falou: "Ai, Paty, eu quero falar com você, e nã e tal". E aí passou toda a proposta, né, porque a primeira turma do Fundo Vozes Negras do YouTube foi toda convidada, né, então eles passaram a proposta do que ia ser, como ia ser, e até então eu estava amando, porque eu amo o YouTube, eu amo o Google, eu amo as pessoas que trabalham lá, todo mundo me trata muito bem, enfim, eu estava super apaixonada. E aí antes de finalizar ela falou: "Ah, tá, esqueci de falar o mais importante, tem um incentivo financeiro para isso". Eu falei: "Ah, tá". O que que eu pensei? Vou fazer um orçamento, né, de entregas, e não, e aí já tinha um valor fechado, e aí quando ela me passou, eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu nunca, nunca na minha vida imaginei ganhar tanto dinheiro. E aí eu desliguei o telefone, eu ajoelhei, eu chorei, eu fiz tudo porque eu tinha certeza que eu ia voltar a passar muito perrengue. E, nossa, gente, que dia maravilhoso. Eu tô lembrando dessa sensação do dia dessa ligação do Fundo Vozes Negras. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Ai, gente, olha, que dia. Nossa, aí eu passei o Natal e o Ano Novo flutuando, assim, sabe? Flutuando, porque aconteceu, assim, uma coisa que eu esperava a minha vida inteira, que era ser bem remunerada por aquilo que fazia. E um incentivo financeiro, um incentivo de equipamento, todo esse equipamento que vocês me ouvem e me veem, né, foi desse fundo, né, que eu renovei todos os meus equipamentos. Isso foi assim, foi lindo, foi lindo, foi lindo e foi muito especial, de verdade. Mas é aquilo que eu falei, eu vi uma oportunidade de reestruturar a minha empresa, literalmente estruturar a minha empresa, né? Eu falei: "Não, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro". Eu lembro muito bem, né? Eu até fui conversar com a minha mãe. A minha mãe: "Não, guarda esse dinheiro, guarda metade, aplica num fundo de investimento, faz alguma coisa".
Mas assim, né, gente, minha mãe nunca abriu uma empresa, minha mãe não sabe o que é administrar uma empresa. Então, esse foi o único conselho que a minha mãe deu e eu não segui, porque não era isso, não é para isso que eu peguei o dinheiro, não foi para isso, não tinha como eu aplicar esse dinheiro, eu não ia viver de renda, até porque não é assim que funciona, né, viver de ativos, né, enfim, de passivos, aliás. Enfim, eu falei: "Mãe, não, não é assim, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou dividir, eu vou organizar minha vida", eu tinha, lógico, umas continhas, algumas coisas para quitar, algumas benfeitorias para fazer aqui em casa, foi pouca coisa, graças a Deus, e eu vou contratar uma pessoa que eu preciso sim agora, ainda mais agora, tendo essa estrutura, as entregas que eu preciso fazer, as coisas que eu preciso fazer, eu preciso ter alguém me ajudando, e aí foi quando o anjo caiu do céu, que foi a Bruna, e aí eu contratei a Bruna, minha assistente até hoje. Enfim, e aí eu tô vivendo hoje o que eu sonhei há muito, o que eu achava que eu não ia viver, na verdade. Eu não imaginava que eu ia viver o que eu vivo hoje. Mas eu não tô falando, gente, que eu tô nadando em dinheiro, até porque, né, quem me acompanha vê minha rotina, vê minhas coisas, vocês sabem, a gente tem um carro super simples, eu moro de aluguel, eu não viajo, vocês podem ver quando eu viajo é porque uma marca pagou pra mim. Uma ou outra vez eu viajei de férias, né, mas foi em casa de família. Enfim, gente, eu vivo uma vida igual a sua e tá tudo bem, e eu tô super bem com isso, porque só o fato de eu não passar fome, não ser despejada, não, já tá ótimo pra mim, de verdade. Mas hoje, analisando a minha vida, o que que aconteceu hoje com a minha autoestima? Porque que acontece? Antes, quando eu era uma ferradinha, uma quebrada, qualquer proposta de publicidade que chegava no meu e-mail, eu aceitava. Lógico, dentro dos meus padrões de publicidade. Porém, às vezes, dentro dos meus padrões de publicidade, o valor era ridículo. Eram propostas ridículas, eram coisas ridículas. Mas que eu sabia que era ridículo, que eu sabia que o valor era ridículo, mas eu não tinha nada. Então, quem não tem nada, pega qualquer coisa. Hoje, por eu ter uma estrutura na minha empresa, por eu ter contratos vigentes agora rodando, por eu ter lançamentos futuros rodando para chegar e tudo mais, a saúde financeira, tanto minha pessoal quanto da minha empresa, está muito bem, eu hoje tenho uma puta autoestima de falar não para essas. Quando chega coisas ridículas para mim, propostas ridículas de publicidade. Eu falo, não, porque eu não preciso, né? É claro que a gente quer ganhar muito mais. É claro que eu quero fechar contratos incríveis, mas por conta da minha inteligência hoje financeira, por conta de toda a minha estrutura financeira, por eu ter aprendido a administrar uma empresa, por eu ter aprendido a administrar finanças, ainda estou muito lá embaixo, estou muito no pé, mas se Deus quiser eu vou melhorar ainda mais isso. Eu hoje tenho uma autoestima muito elevada, porque eu consigo não fechar qualquer job, não, eu fecho realmente algo que vai ser muito bom para mim, na parte de imagem, muito bom financeiramente para minha empresa e que vai me fazer bem fechar aquilo. É um valor, às vezes, não é tão alto quanto eu acho que eu mereço ganhar, mas é compatível com aquilo que eu vou entregar dentro do escopo, vamos dizer assim. Então, é aí onde mora o que eu queria chegar nesse podcast, né, na verdade. Eu fiz toda a minha história só para vocês entenderem que hoje a estrutura que eu tenho, o que eu passei me fez chegar até onde eu cheguei. Então, se tem um conselho que eu tenho para dar para você que tá ouvindo, que tá vendo, hoje você acha que tá tudo perdido, que você tá muito dependente, às vezes até também do salário do seu marido e tudo mais, né, ou da pessoa que tá junto com você, ou dos seus pais, não sei o quê, e você acha que tá tudo perdido. Precisa existir um momento em que você vai virar essa chave, que você vai virar esse pensamento. Pode ser que aconteça da forma como aconteceu comigo, foi a oportunidade de receber uma quantia que me fez ter essa inteligência de administrar, ou de repente você vai arrumar um emprego que você vai ganhar melhor, né? Você vai continuar ganhando o que você ganha, mas aí você vai abdicar de gastar com alguma coisa em prol de uma independência financeira e uma inteligência financeira também. Eu digo para vocês que
isso é uma boa parte da minha autoestima. Muitas pessoas perguntam pra mim, como que você, ai, queria tanto ter sua autoestima, queria tanto ser assim. Uma das partes da minha autoestima hoje é financeira, gente. É financeira, é estar tranquila, é estar feliz, nessa parte. Então, muitas vezes você acha aí que o problema é seu peito caído, que é a sua barriga, é porque você tá gorda, é porque é o seu cabelo, é porque não sei o quê. Não, às vezes é a sua vida financeira. Às vezes é a sua vida financeira que tá muito ruim, que tá doente, que não tá bem, que às vezes você acha que tá bem, porque, gente, juro pra vocês, quando eu trabalhava CLT, eu achava que a minha vida tava ótima, entendeu? Eu achava que tava tudo ótimo, que tava tudo bem. Eu não ter uma reserva de emergência, tava tudo bem. Eu não ter, sabe, dinheiro aplicado, tava tudo bem. Eu ter dívida, normal, eu trabalho para pagar boleto. E é assim a cultura, né? A cultura que a gente vive é assim. Então, não se culpe também por você achar que tá tudo bem, né? Vamos dizer assim. Mas observe, analise, que às vezes a sua baixa autoestima é muito mais ligada nesse lugar do que da aparência. Porque também, nesse ponto, né? Lógico, o meu trabalho propiciou isso, mas, por exemplo, eu consigo treinar, eu consigo pagar uma boa academia, eu consigo pagar um personal, um instrutor, na verdade, né? Que hoje não é meu personal, porque ele não vai treinar comigo, ele só faz o meu treino, ele só monta o meu treino. Então ele monta ele faz uma consultoria comigo, eu consigo comprar o meu suplemento e, de repente, né, fazer uma alimentação melhor, ir no mercado, fazer uma boa feira, comprar mais carne do que, né, outras coisas. Enfim, gente, é o dinheiro, assim, é a saúde financeira, literalmente. Mas eu tive que aprender a ter um pouco mais de inteligência, mesmo sem ter ganho ainda o dinheiro do YouTube. Eu tô falando antes, quando eu tava vivendo de publicidade, quando eu tava vivendo com contratos que eu me pagar dali 60 dias. Imagina você que trabalha CLT, se você não ganhar todo mês seu salário, você vai se complicar. Então, se você não tiver uma maturidade financeira, uma organização para você saber que este mês você tem coisa que caiu na sua conta, você precisa administrar esse dinheiro aí, porque você vai receber de novo daqui 60 dias. Imagina como que foi, como que se eu não tive que aprender. Não era isso que eu queria viver? Eu não queria viver isso? Então, eu tive que aprender a lidar com esse ônus aí. E aí foi quando eu aprendi. Então, assim, gente, não tem coisa melhor no mundo do que aprender a lidar com dinheiro. Então, se você trabalha, se você tem o seu dinheiro, organiza sim, senta, passa a régua na sua conta, planilha suas coisas. Eu acho que eu ainda planilho super pouco minhas coisas. Eu queria muito fazer uma consultoria de planilhar, assim, fio por fio de cabelo das minhas coisas. Enfim, mas isso faz muito bem. Essa autoestima financeira é muito maravilhosa, ajuda demais. E eu não tô falando de rio de dinheiro, gente, não tô falando mesmo. Até porque tem gente que ganha, se você tem TikTok, se você coloca lá, tem gente que ganha super pouco, mas vai lá, é feliz porque vai, consegue ir no mercado fazer uma compra, consegue pagar um aluguel, consegue, né, fazer uma viagem, fazer um churrasquinho, e a pessoa não tem dívida, não tem nada, e ela é feliz assim. Eu acho que a maior felicidade que a gente tem que ter é ter o dinheiro para pagar as contas. E tá tudo bem. O problema é a gente ficar ferrado, é a gente patinar, é a gente entrar num círculo vicioso de dívida, de estar devendo, de banco ligando, de gente querendo e querendo dinheiro e você não tendo, e seu nome negativado. E isso sim é muito triste. Isso não tem autoestima, não tem vídeo que eu possa fazer para você falando para você, ai, feliz com seu corpo, você tem que se amar, você tem que se aceitar. Mas nesse âmbito que eu não conheço, que você não fala pra ninguém, porque ninguém fala de dinheiro, nesse âmbito, só você sabe, é esse lugar também que às vezes não vai deixar você ter uma autoestima elevada, tá bom, Avelinda? Nossa, ficou bom esse podcast, eu acho que eu gostei, eu acho que vocês entenderam como é que foi minha jornada um pouco, né, do que é. Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais sobre isso, que eu descobri que eu gosto muito de falar sobre dinheiro. O ano que vem eu tô num projeto de entrar num curso mesmo de organização financeira, de verdade, porque eu tô agora literalmente com sangue nos olhos mesmo para ter minha casa. Esse episódio do furacão
Esse episódio do furacão aqui em casa, assim, me fez abrir meus olhos, né, porque eu vivo numa casa que não é minha, eu vi as telhas de uma casa que não é minha voar. Por mim, eu não teria colocado as mesmas telhas, eu não teria feito a mesma estrutura, mas como a casa não é minha, eu tive que engolir seco, ficar calada e aceitar o que entregaram. Então, foi ali que eu também tive a conversa com o Daniel, eu falei pra mim: "Chega, nem que demore 3, 4 anos, mas a gente precisa planilhar e projetar a compra da nossa casa". "Ai, o mundo tá acabando, Patrícia. Ah, estão falando que o mundo está em ebulição, daqui 5 anos o mundo vai acabar". Mas se acabar, eu quero que a lava me cubra em cima da minha casa. Eu não vou morrer na casa dos outros, literalmente. Então, é sobre isso, gente. É sobre isso esse papo de hoje. Nosso papo avelindo foi uma delícia. Eu acho que foi melhor do que o tema que eu vou trazer. Eu vou trazendo outro tema, que é muito legal de um livro que eu tô lendo. É até bom, porque daí eu vou lendo mais um pouquinho o livro e trago o episódio na próxima semana pra vocês. Tá bom? Eu juro, I swear, ok? Então, enquanto isso, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Não esquece também de seguir a gente no Spotify e avaliar o nosso podcast, que é super importante a gente crescer na plataforma. Tanto que eu estou participando de um projeto, né, de uma mentoria de podcast do Spotify. Tá sendo maravilhosa essa oportunidade. Então, ou seja, os olhos estão voltados sobre nós. Então, ajude, por favor, ao meu podcast lá no Spotify também, tá bom? Então, eu fico por aqui e até o próximo episódio.